E aí, aqui, Original Pessoa. Então vamos continuar fazendo a tradução do conteúdo Beyond Crazy, além da loucura. Eu fiz o teste, né, para saber se ia dar certo esse formato no início, na abertura do capítulo Where the Heart Is, onde o coração está, que é uma metáfora para onde é a raiz do problema, né? Então, vamos para o episódio Eufêmia F. Beyond Crazy, Euphemia F. A Daughter's Story. I was 14 years old when I found out my mother had been diagnosed with paranoid schizophrenia. Eufêmia F. A história de uma filha. Eu tinha 14 anos de idade quando descobri que minha mãe tinha sido diagnosticada com esquizofrenia e paranoia, né? Tudo junto na mesma diagnose. É isso que fala, diagnose? That was almost 20 years ago. Isso foi mais ou menos 20 anos atrás, ela contando a história, né? 13 years ago, I left home, and ever since I have had this recurring dream, which is technically more of a nightmare. 13 anos atrás eu fui embora de casa e desde então eu tenho tido esse sonho recorrente que mais tecnicamente parece um pesadelo. The dream begins with me visiting my parents and realizing they have had another baby. It ends with me trying to kidnap the baby to save it from suffering the same childhood I had, filled with confusion, pain, and misunderstanding. I always wake up in a panic. O sonho começa comigo visitando a casa dos meus parentes e descobrindo que eles tiveram outro bebê. E acaba comigo tentando raptar o bebê para salvar ele da mesma infância que eu tive, que foi preenchida com confusão, dor e mais confusão. E eu sempre acordo em pânico. My parents were introduced to each other by my grandparents in Bonefro, Italy. Meus pais foram conectados pelos pais deles em Bonefro, na Itália. My mother's illness was discovered in a roundabout way in 1983. A doença da minha mãe foi descoberta, em uma rotatória em 1983. She was involved in a minor car accident and fled the scene. Ela estava envolvida em um acidente pequeno de carro e ela fugiu da cena. My father and I deliberated for 4 hours before we called the police. Meu pai e eu ficou pensando, a gente ficou se questionando umas 4 horas, algumas horas na verdade, né? Eu falei 4 aqui, mas tá escrito, eu falei assim meio que li assim rapidinho e pensei que era 4. Mas assim, algumas horas antes de ligar a polícia, ela e o pai dela ficou meio que se questionando, né? As immigrants, my parents avoided authority figures as much as Como possible. imigrantes, meus pais sempre evitaram as figuras de autoridade o mais possível, né? When the police arrived, they interviewed each of us, and my father admitted without much prompting that my mother was difficult to live with on a daily basis. Quando a polícia chegou, eles entrevistaram a nós, né? E meu pai admitiu que, sem pensar muito, que minha mãe era uma pessoa difícil de conviver com ela no dia a dia, né? After a few questions directed to her were answered by laughter, an officer suggested my mother would probably need professional help. Quando algumas questões foram feitas para minha mãe e ela respondeu com risadas, né? Então o oficial sugeriu que minha mãe realmente, provavelmente, poderia precisar de uma ajuda profissional. Shortly after I left home at 19 and moved to the West Coast, my father collapsed on the job, emotionally, mentally, and physically drained. Logo após, pouco tempo depois que eu saí de casa, quando eu tinha 19 anos, e me movi para Costa Leste, o meu pai colapsou no trabalho, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, drenado, sem energia, né? It happened 2 weeks before Easter, when I was scheduled to come home for a visit. Isso aconteceu 2 semanas antes da Páscoa, quando eu estava já agendada para visitar eles em casa.
He had been hallucinating about Jesus before he had collapsed. He thought somehow he had offended Christ. Ele estava alucinando em relação a Jesus Cristo, né? Ele disse que antes de colapsar, ele pensou que tinha ofendido o Jesus. Por isso ele estava passando por esse sofrimento, né? Diagnosed with diabetes, he was briefly sent to a psychiatric ward because of the hallucinations. No one called to tell me. Diagnosticado com diabetes, ele foi já mandado para como vou dizer isso, um centro psiquiátrico, por causa das alucinações, e ninguém ligou para mim, no caso a Eufêmia, né? The first thing I noticed when I got home was my father's jitteriness. He wouldn't sit still. He paced. He couldn't sleep. A primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei em casa foi a inquietude do meu pai. Ele não poderia ficar parado, né? Ele não podia dormir, enfim. Tava ruim a situação do cara, hein? He hardly ate. He told me he needed to speak with me. Ele não comia e ele me disse que tinha que falar comigo. My father was terrified as he explained to me that it wasn't schizophrenia holding my mother in its grip, but the devil himself. Meu pai estava horrorizado enquanto me contava que não era esquizofrenia que estava fazendo isso com a minha mãe, e sim o próprio. Sabe o que eu quero dizer? O ser maldoso. She was part of a family of bad witches who could curse anyone in her path with the evil eye. A minha mãe era parte de uma família de bruxas ruins que poderiam amaldiçoar qualquer um no caminho com um olhar malévolo. She was sent to us by the devil, my father insisted, and she could cause us great harm. Ela foi enviada para nós pelo. Meu pai insistiu. E ela poderia nos causar grande tragédia, grandes feridas. Ele tá dizendo para ela, né? She already has, I said, and this is bullshit. Eu falei, bom, ela já tem nos causado isso, né? E você tá falando nada com nada. Aí eu fui me dizendo pro pai. I felt there was no longer hope for a future of sending communications with either of them. Eu senti que não tinha mais esperança para uma futura comunicação sã com nenhum deles. My mother, meanwhile, was thrilled with my father's collapse and began to say he had been the crazy one all along. Minha mãe, enquanto isso, estava dizendo que, na verdade, meu pai que era o maluco por todo esse tempo. Recently, my father joined a support group specifically for Italian Canadians with mentally ill relatives. Recentemente, meu pai se juntou a um grupo específico para italianos canadenses com familiares com a doença, né, mental. Para quem não sabe, esse livro ele é escrito no Canadá. A maioria das pessoas que estão contando suas histórias aí no livro são do Canadá. E eu trouxe ele porque eu fiz uma viagem onde eu morei no Canadá por 1 ano e 6 meses. Por isso eu consegui aprender inglês e hoje tenho o intuito de te ensinar. Surprisingly, this came about through a phone call my mother made to the police. Então, continuando a história, meu pai se juntou a esse grupo e, surpreendentemente, isso veio à tona porque minha mãe fez uma chamada para a polícia. Over the years, they have made many visits to the house. Ao passar dos anos, os policiais fizeram bastante visitas lá em casa. She called to complain that it was impossible to live with my Ela father. ligou para reclamar que era impossível viver com meu pai. Within moments of meeting my mother, the officer suggested my father needed support services and gave him a phone number. Com momentos de encontrando minha mãe, os oficiais já sugeriram que meu pai precisaria de suporte, serviço de suporte, né? E deram para ele um número de celular. He also set up an appointment for my father. O oficial também já marcou uma entrevista, um encontro, né?
so grateful for this turn of events. My father now has a group to talk with who have similar backgrounds and experience. Eu sou muito grata por essa reviravolta de eventos, né? Agora meu pai tem um grupo de pessoas similares, com situações similares, que eles podem se falar, né? Se comunicar, trocar experiências. For many reasons I respect, my father won't abandon my mother, even when other relatives suggest he should. Por diversos motivos eu respeito. Meu pai não vai abandonar a minha mãe, até que os familiares deles dizem que ele deva. My father has a great deal of Assim, eu empathy. digo até que no sentido assim, eles podem dizer pra ele largar ela e mesmo assim ele não vai largar ela. And doesn't want to desert my mother. He's been ridiculed for this by some of the ever ready to dispense advice members of the clan. Meu pai é uma pessoa com muita empatia e não vai desertar minha mãe. Ele já foi ridicularizado pelas pessoas que sempre têm uma dica pra dar, uma opinião pra te entregar, que tava no clã dele, né? But he's also respected for his incredible strength and his many attempts to find a solution. Mas ao mesmo tempo ele é muito respeitado pela força incrível que ele tem e também pelas várias tentativas de achar uma solução. I've also started attending a support group for family members. 15 years ago, the only support service I could find was specifically for parents of schizophrenics. Eu também comecei a procurar, né, na verdade, frequentar um grupo de suporte para membros de família. 15 anos atrás, o único serviço de suporte que tinha era específico para parentes na verdade, pais de esquizofrênicos. Now there is a great deal more information and awareness, although still not enough. Agora já tem um pouco mais de informação e de consciência, mas ainda não é o suficiente. My hope is that no one will ever have to feel alone with this painful secret again. Minha esperança é que ninguém terá que se sentir sozinho mais com esse segredo doloroso, né? Ou seja, que as pessoas possam compartilhar, falar de forma séria e madura sobre tudo isso, para que as pessoas consigam pelo menos diminuir o sofrimento, né? Não vamos nem falar assim, achar cura, resolver o problema, porque talvez ainda estejamos muito longe de descobrir tudo o que causa, né, essas doenças. Mas a esperança dela é essa, que pelo menos as pessoas vão conseguir compartilhar isso com mais seriedade. The impact on my mother's illness has been enormous. O impacto da doença da minha mãe tem sido enorme. I never take for granted a good conversation with anyone, Eu nunca dispenso uma boa conversa com ninguém, because I know the frustration and agony of not being able to communicate with the loved one. porque eu conheço a frustração e a agonia de não ser capaz de comunicar com alguém amado. There are days now when we break through the barrier of illness and my mother manages to laugh, converse, or express herself clearly. Those are the days I celebrate. Existem dias agora que a gente quebra aquela barreira, a gente passa a barreira da doença e minha mãe consegue rir, conversar, expressar, né, se expressar de forma clara. E esses dias são os dias que a gente celebra. After Euphemia wrote this story for us, she was hired as a full-time researcher writer for the British Columbia Schizophrenia Society. Depois que a Eufemia escreveu essa história para nós, ela foi contratada como uma escritora e pesquisadora para a Sociedade de Esquizofrenia da Colônia Britânica. Isso é no Canadá, tá? Porque no Canadá tem duas colônias, a francesa e a britânica.
She is now helping to develop an educational program for family members that will be used across the country. E agora ela está ajudando a desenvolver um programa educacional para membros de família que serão usados ao redor do país. Beleza, vamos pro próximo, galera. Beyond Crazy, Heather Riley. A wife story. If Heather Riley, agora a história de uma esposa. you want to see God laugh, tell him your plans. Se você quer ver Deus rir, conte a ele seus planos. When I met my husband, I was certain that I was planning a life of stability. Looking back, that seems absurd. Quando eu estava encontrando meu marido, né, eu tinha certeza que nós estaríamos planejando uma vida de estabilidade. Olhando para trás, isso parece absurdo. I met Steven at the end of a volatile, passionate, painful relationship, and immediately after the suicide of a close friend. Eu encontrei Steven no final de uma relação dolorosa, apaixonada, volátil e também imediatamente depois de um suicídio de um amigo próximo. I was consciously looking for my rock in the midst of unexpected pain. Eu estava conscientemente procurando por uma rocha no meio de uma dor inesperada. Uma rocha seria um lugar para você se apoiar, né, nesse sentido. And Steven was an exemplary rock. He was loyal, resolute, responsible, brilliant, and serious. E o Steven era uma rocha exemplar. Ele era leal, ele era responsável, brilhante, sério, responsável. Ah, já falei. We were young, but I felt safe in my choice, and we married at 24. 24. Então, eles eram jovens. E ela já sentia segurança em escolher, né, fazer a decisão de que eles no caso, iriam casar com 24 anos. No caso é a minha idade. We had both completed graduate programs in the United States and decided to make our lives there. Nós dois completamos programas de graduação nos Estados Unidos e decidimos que iríamos fazer nossa vida por lá. Before we could blink, we were gainfully employed homeowners expecting our first child. Antes que a gente pudesse piscar, nós já estávamos esperando nosso filho, nosso primeiro filho, já tínhamos emprego e casa. When our daughter was born with a disability, Steven's unwavering support reassured me that I had chosen my partner wisely. Quando nossa criança nasceu com desabilidade, com alguma disfunção, né? Steven, na verdade, o suporte inabalável de Steven, ele segurou, ele deu segurança, ele mostrou ali, reassegurar, no sentido, como eu posso traduzir isso melhor? Ele mostrou firmeza. E ela, então, entendeu, poxa, eu escolhi o meu parceiro sabiamente. He helped me manage my grief in face of her diagnosis with remarkable composure. Ele me ajudou a lidar com o diagnóstico, eu estava falando de diagnoses, né? O diagnóstico da minha filha com uma postura definida. Months passed, and my feelings of disappointment were slowly transformed into pride and hope. Meses passaram e os meus sentimentos de desapontamento foram devagarinho se transformando em orgulho e esperança. Steven too seemed to be looking to the future and began to consider more lucrative professional pursuits. Steven também começou a olhar para o futuro e considerar umas alternativas profissionais mais lucrativas. Não alternativas, buscas, né? Caminhos. We decided to move back to Toronto so that I could be nearer to my family and he could explore his career interests. Então nós decidimos voltar para Toronto, onde estaríamos mais perto da família e onde ele poderia explorar os interesses da carreira dele. The move included the purchase of a beautiful new home as well as a promising job for Steven. A mudança incluía a compra de uma bonita nova casa e também um trabalho promissor para o Steven.
but already I was noticing a subtle yet frightening deterioration of his Mas eu mood. já estava notando uma diferença, né? Era singela, mas já era amedrontador. Já era assim, opa, calma aí, deixa eu prestar atenção nisso. Nisso o quê? Na deterioração do humor dele. By the time our first child was 1, I was pregnant with our second. Quando nossa filha tinha ah, eu já estava grávida do nosso segundo. And I was certain of the change in my E eu já husband. estava também certo da mudança no meu marido. It is hard to characterize those initial months of concern. The same qualities that I had so admired in Stephen were now stretched to alarming extremes. É difícil caracterizar os primeiros meses de dúvida. Uma dúvida no sentido assim, dela se questionando: o que está acontecendo? Né? As mesmas qualidades que ela tinha admirado no Steven, agora, no caso, as mesmas qualidades, desculpa, as mesmas qualidades que eu tinha admirado no Steven, agora foram uh, stretched. No caso, como eu vou poder traduzir isso? Não ao pé da letra. Foram. Poxa, que difícil. Deixa eu. Vou lembrar, calma. Não é lembrar, é só tentar uma palavra. Ah, quando você faz assim com o pano tá assim, aí você vai lá e faz assim com ele. Como que é? Você estica? Tá. Então, as qualidades que eu admirava no Steven agora foram esticadas para extremos alarmantes. No sentido não de esticar mesmo, né? Mas no sentido de você entender. Whereas his sense of responsibility had once made me feel safe, he was now consumed with our finances and expressed irrational dissatisfaction with the choices we had made. Quando o senso de responsabilidade já me fez sentir segura, agora ele está consumido com finanças e expressando dissatisfação irracional com as escolhas que nós tínhamos feito. This was troubling to me, because we were financially secure, living in a beautiful home, realizing all of our hopes and dreams. Isso era um problema para mim, porque nós estávamos financeiramente seguros, vivendo numa casa linda e realizando todas as nossas esperanças e sonhos. And seemed aloof, detached from the most critical decisions affecting our lives. Steven começou a ficar distante, desapegado das decisões mais críticas que afetavam nossas vidas. I remember having to choose whether or not to undergo prenatal testing. Eu lembro de escolher se ia ou não fazer um teste pré-natal. An extremely difficult choice for me to make. Uma decisão extremamente difícil para eu fazer. Olha, eu não sei o que é um teste pré-natal. Tá? Eu sei o que a palavra significa, mas eu não sei o que é direito. Acho que é tipo ultrassom, essas coisas assim, né? Mas posso estar errado. And Stephen seemed not to care even remotely. E Steven parecia não ligar, mesmo distante. Ah, entendi. Talvez seja ultrassom mesmo. Me parecia que ele não estava nem aí pela vinda da criança, né? Caramba, que difícil. Stephen was spending almost all of his time at work, and when he was home, he was angry and frustrated. Steven estava passando quase todo o tempo dele o tempo no trabalho, e quando ele estava em casa, ele estava bravo e frustrado. Although I understood the professional pressures on him, I was sleep deprived and emotionally depleted. I needed my partner's support. Mesmo que eu reconhecesse que ele tinha pressão profissional, né? Eu estava sem dormir, estava deprivado do meu sono e também emocionalmente desgastada. Eu precisava do suporte do meu parceiro.
Most of our arguing had to do with the care of our children. Maioria da nossa discussão tinha a ver com os cuidados das crianças. While I knew Steven loved the girls, he was almost completely uninvolved with their care. Quando eu sabia, né, que Steven amava as meninas, ele também estava não envolvido completamente com o cuidado delas. The baby was extremely fussy, and I was averaging 3 hours of sleep each night. Os bebês estavam extremamente fussy, inquietos, né? E eu estava em um padrão de 3 horas de sono por noite. After 6 weeks of this virtually unbearable routine, I pleaded with him one afternoon to take the baby just for 1 hour so I could sleep. Depois de 6 semanas dessa rotina inviável, eu comuniquei com ele uma tarde dizendo, ó, por favor, cuida do bebê que eu preciso dormir. I was so run down that my body was trembling. Steven held her crying baby for 5 minutes, then angrily marched upstairs, put the baby firmly down on the bed next to me, ordered me to deal with her myself, and slammed the door. Hours later, when he came to bed, I blurted out that I wanted a divorce. Eu estava tão acabada que meu corpo estava tremendo. Steven, ele pegou nosso bebê por 5 minutos e depois subiu as escadas com raiva, colocou o bebê assim firmemente do meu lado, falou: "Vai, lida você aí com o bebê". E bateu a porta. Horas depois, quando ele veio pra cama, eu falei: "Meu, quero o divórcio". I put all of my own needs on hold to accommodate his, since Steven was the one who was sick. Eu coloquei todas as minhas necessidades em espera para acomodar as deles, desde que eu sabia que ele estava doente. At one point, Steven, in a state of utter desperation, wanted to move back to the US. Em um ponto, Steven estava em um estado de desespero, querendo voltar para os Estados Unidos. He felt that if he returned to his old job and to a city with a lower cost of living, his depression might improve. Ele sentia que se retornasse para o antigo trabalho e para uma cidade com custo de vida menor, a depressão dele iria melhorar. My instincts left me feeling dubious and sick at the prospect. Os meus instintos me deixaram sentindo enojada da proposta dele, né? Our baby was just months old. I was finally feeling comfortable with the special therapies I had found for our older daughter. O nosso bebê apenas tinha meses de idade e eu estava finalmente me sentindo confortável com as terapias especiais que eu tinha encontrado para nossa filha mais velha, aquela que tinha desabilidade. Lembra? Disfunção, né? Não sei qual, não tá aqui no livro. We had just moved into a new home, and I was relying heavily on friends and family for emotional support. Nós tínhamos acabado de mudar para a nova casa e eu estava apoiada, precisando muito de amigos e família no suporte emocional. However, Steven can be very convincing, especially in a state of depression. Entretanto, Steven pode ser muito convincente, especialmente em um estado de depressão. I ultimately and unbelievably in retrospect agreed to the move, even with the understanding that our marriage would likely fail. Eu, por fim, concordei em mudar. E, assim, sem acreditar, né? Olhando isso em retrospecto, ela tá falando, olhando isso no passado, eu não acredito que eu fiz isso. Mesmo com a certeza de que nosso casamento estaria assim, ó, por um triz de falir, ir
debaixo do ralo. By this point, he was predicting its demise on a daily basis. But A esse ponto, já dava pra ver, né, que o casamento não ia durar. by agreeing to move, I was agreeing to leave what little security I had in my life, and I was prepared to do so, anticipating that I would soon be a single mom. Ah, ao aceitar a mudança, eu estava concordando com deixar a pouca segurança que eu tinha na minha vida e estava preparada para fazer isso, antecipando até que eu seria em breve uma mãe solteira. Father. A turning point materialized through my new job, an opportunity to be away Oh, from arigatou gozaimasu, tadakimasu. Olha o que eu ganhei, galera. Jaquinha, delícia. Hum, hum. Depois eu como. Vamos lá. realized through my new job, an opportunity to be away from Steven for a month. Um ponto de alternação, né? Um ponto como eu falei isso em português? Um ponto de mudança se materializou através do meu novo trabalho, uma oportunidade de ficar distante do Steven por um mês. It was an easy decision to make. Being away from Steven, I felt free to experience my emotions without guilt or frustration. Foi uma decisão fácil de fazer, de tomar, né? Ah, estar longe do Steven me fez sentir livre para experienciar minhas emoções sem culpa ou frustração. I was able to read, exercise, and enjoy my children without the impact of depression looming large. Eu estava livre para ler, me exercitar e cuidar, aproveitar minhas crianças sem o impacto da depressão, aquele impacto, né, da depressão. I could laugh and not feel foolish for experiencing Eu joy. poderia rir e não me sentir boba por experienciar prazer. No caso, isso tudo dá a entender que se ela tivesse ali sendo feliz, ele ficaria completamente irritado, porque ele não era capaz de ter esses sentimentos. E aí, ver ela naquele estado, acho que a depressão dele pensava: por que você tá rindo? A vida é uma merda. Nesse sentido, né? I could spend time with friends and not worry that it was causing Steven Eu stress. poderia passar tempo com meus amigos e sem me preocupar se isso estava causando estresse no Steven. I stopped walking on eggshells and I started soothing Eu myself. parei de andar sobre casca de ovos. Essa é uma expressão, acho que aqui também tem pisar em ovos, né? Pisar em ovos, tipo, sabe, tomar cuidado. E comecei a cuidar de mim, né? Nossa, eu falei que eu ia comer depois, mas calma aí. Steven and I speak regularly, not just for the sake of our children. I still care about him very much. Steven e eu nos falamos regularmente. Não só por causa das nossas crianças. Eu ainda gosto dele muito. I miss many aspects of him and wish we had found our way together. But with two young daughters and my own need for stability and support, I was simply unable to meet his very demanding emotional needs without completely neglecting my own. Uhum. Eu sinto muitas faltas, eu sinto falta, eu tenho saudade de alguns aspectos dele. E gostaria que nós tivéssemos achado o nosso caminho juntos. Mas com duas filhas jovens e a minha própria necessidade por estabilidade e suporte, eu simplesmente estava sem capacidade de cuidar das necessidades emocionais que ele tinha e ao mesmo tempo negligenciar as minhas próprias. Steven continues to battle his demons with remarkable determination, and I am still hopeful that he will ultimately win the war.
Steven continua batalhando contra os demônios e com muita força de vontade, com determinação. E eu estou muito esperançosa que ele vai, por fim, vencer essa guerra. Claro, é o pai das filhas dela, né? Arguably, the hardest lesson for me has been to discover that while mental illness is horribly stigmatized and misunderstood, the other extreme is just as dangerous. Nossa, eu gosto muito dessa parte. Tem vários episódios aqui que eu trouxe desse livro que foi uma aula pra mim, e essa aqui é uma. Ahn, a lição mais difícil para mim foi descobrir que, enquanto a doença mental é horrivelmente estigmatizada e não compreendida, o outro extremo é igualmente perigoso. Depression is an illness, but it does not give a person license to be mean or insensitive or selfish. Depressão é uma doença, mas isso não dá direito da pessoa, não dá licença para a pessoa, né? Não dá direito para ela ser arrogante, insensitiva, insensível, né? Eu acho, e egoísta. When you love someone who's depressed, temptation to indulge the illness is overwhelming. Quando você ama alguém que é depressivo, a tentação de lidar com aquilo é grande. É assim, toma conta de você. And while I would never suggest that we go back to an archaic snap out of it attitude, the blindness of love can be self-defeating. E enquanto eu não sugeria que nós voltássemos para a atitude arcaica do resolve isso aí, para de moleza, para de frescura, que depressão que nada, vai arrumar um trabalho, essa atitude. A cegueira do amor também pode ser autodestrutiva. Não no caso assim. Mas você entendeu? A gente não pode tratar o outro como deixa ele. Pô, ele tem a doencinha dele lá, não deixa ele, coitado. Não, não é bem assim. Mas também a gente não pode, vai, não liga pra ele não, ele tem que tomar uma surra pra virar homem, tipo essas coisas assim. Então a gente tem que achar o equilíbrio, né? Porque nenhum nem o outro faz bem. É, esse capítulo muito top. Beyond Crazy, Tom Morris, A Husband Story. Tom Morris, a história de um marido dessa vez. As the husband of a survivor, I have received kudos for hanging in and being such a great guy by well-meaning friends and family. It's tough, there's no doubt. It's the highest mountain I've ever faced. But seeing Valerie's courage as she battles for her very life year after year is a humbling experience. Como um marido de uma sobrevivente, desculpa, eu recebi vários parabéns, né, por ficar com ela, por ser um cara muito legal, por amigos e familiares bem intencionados. É difícil, não há dúvida. É a maior montanha que eu já encarei. Isso é uma metáfora para dizer, porra, que desafio, né? Desculpa o palavrão. Mas vendo a coragem da Valéria, da Valerie, né? Enquanto ela batalha pela própria vida, ano após ano, é uma experiência de humildade. Tipo, você tem que entender, porra. Ou desculpa pelo palavrão de novo, mas você tem que entender. Meu Deus, aquela pessoa ali é forte. It's a tribute to that fuzzy concept we call the human spirit. It's a lesson for everyone who cares to listen. É um tributo para aquele conceito que a gente fala que é o espírito humano. É uma lição para qualquer um que se ponha a ouvir. And this desperate battle is amazingly conducted by the mind against itself. E essa batalha desesperante,
Não sei se desesperante existe, mas essa batalha é, é incrivelmente conduzida pela mente contra ela mesma. Valerie and I met in 1980 in an Irish pub in downtown Toronto, both being fans of rebel music. A Valerie e eu nos encontramos em 1980 em um bar iraniano no centro de Toronto. Os dois fãs do mesmo estilo de música. We married in 1985 and began building our lives just like everyone else. Work, leisure, travel, planning our future, and of course, indulging in our second shared passion, living with cats. Nós casamos em 1985, então 5 anos depois de se conhecerem, e começamos a construir nosso futuro, construir nossa vida, como qualquer um. Trabalho, estudo, ah, viagem, planejamento do futuro e com certeza nós nos empenhamos na nossa segunda paixão compartilhada. A primeira era música e essa é morar com gatos. Little did we know, our first cat, Willis, was destined to provide an island of serenity during the many storms we would soon face. Pouco a gente sabia que o nosso primeiro gato, Willis, era destinado por prover uma ilha de serenidade durante muitas tempestades que nós iríamos encontrar. Daqui a pouco, nesse mesmo capítulo, a gente vai ver essas coisas de da Serenidade um pouco mais. Você vai entender, a gente vai voltar nesse assunto. Our journey into the world of bipolar disorder began in earnest about 1993. Although now that we understand the process, many signs were there long before. It's amazing what knowledge can uncover because as the tape is played back, what I thought was just Valerie's occasional moodiness and strange behavior were in fact the opening salvos of the frontal attack soon come. Opa, volta ali, por favor. Nossa jornada no mundo da desordem bipolar começou no início de 1993. Porém, hoje eu entendo o processo. Muitos sinais já estavam lá antes, bem antes de 1993, no caso, né? É muito incrível o que conhecimento pode descobrir. Literalmente descobrir. Porque quando o vídeo é assistido novamente, isso é uma metáfora para dizer assim, quando a gente dá uma olhada para o passado, né? Eu posso ver. Não, o que eu pensava que era só uma mudança de humor da Valerie e mudança de comportamento, na verdade, no fato, eram já as salvas, sabe, do ataque frontal que estava por vir. Salvas no sentido de você pegar a arma e bum, 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 dar uma salva. Tipo, é isso que ele está querendo dizer. Of the frontal attack soon come. The second half of February 1993 was to be an exciting 2 weeks sharing a beach house with friends in the Florida Keys. But only days into the vacation, Valerie had her first, to my knowledge, although I now doubt it, severe attack of depression. And as many victims do, she not only suffered the attack publicly, she endured the impatience, if not downright hostility, of those whose structured lives were being disrupted. Então, olha aí, ó. Na segunda metade de fevereiro de 1993, nós estaríamos em uma viagem de 2 semanas, compartilhando uma casa na praia com amigos em Florida Keys. Não sei onde é, mas deve ser Estados Unidos, talvez, né? Só alguns dias
da férias, Valerie teve o primeiro, entre parênteses, ao meu conhecimento, mas agora eu já questiono isso, fecha parênteses. Primeiro, ataque severo de depressão. E, como muitas vítimas, ela não só sofreu o ataque publicamente, com impaciência e até mesmo hostilidade daqueles que as vidas estavam sendo atrapalhadas, né? Atrapalhada mesmo. Vamos e convenhamos, né? Get over it. We're only got 2 weeks. We all told her as she opted to lay in bed during those gorgeous sunny days, while the rest of us did the tourist thing. Vai, para com isso, a gente só tem 2 semanas. Todos nós falamos pra ela, enquanto ela optava por ficar na cama durante aqueles dias ensolarados, lindos, igual tá fazendo aqui hoje. Enquanto todos nós outros estávamos fazendo as coisas de turista. What's wrong with her? My friends asked. I shrugged, confused and annoyed. O que tem de errado com ela? E eu não sabia, confuso e preocupado, né? E irritado até, porra. Oh, desculpa, terceira vez. Val had been seeing a psychiatrist for a short time before this, but was firmly convinced he didn't understand her and was of no help. Val, agora o apelido pra ela, né? Estava vendo um psiquiatra por um período de tempo curto antes disso, mas estava firmemente convencida que ele não entendia ela e não ia ajudar, não. The next 5 years were, for Valerie, a maze of seeking help. Os próximos 5 anos foram para Valerie uma corrida, uma corrida de procurar ajuda. Rejection of the problem, acceptance of the problem, attempts of self-destruction, admissions to the 7th floor of our North Toronto hospital for short and length stays, electroshock treatments, pills, pills, and more pills, the side effects of which made a cruel mockery of medications, and months away from work. Nossa, olha só. Então, esses 5 anos foram assim: rejeição do problema, aceitação do problema, atentado de autodestruição, seja isso, sei lá, suicídio, outras coisas. Admissões para o 7º andar do Hospital de Norte de Toronto, por uma pequena quantidade de estadias. Tratamento de eletrochoque, pílulas e mais pílulas, efeito colateral que eram o resultado daquela tantão de medicação e meses distante do trabalho. To this day, our little joke as we drive past the hospital is to raise our fists in mock revolutionary salute and yell, "Free the 7th floor 7!" Até esse dia, a nossa pequena brincadeirinha, nossa piadinha, nossa brincadeira mesmo, brincadeira, né? Enquanto a gente está passando de carro na frente do hospital, levantar nosso pulso, nosso punho, em um gesto revolucionário e gritar: Liberte o 7º andar! Que eu acho que ela deve ter sofrido muito lá. Acho não. Pô, se você passou por tratamento de eletrochoque na cabeça, difícil. Somewhere in a mess of advice and information dumped on me, I heard that keeping a routine is important so as not to be overwhelmed. Em algum lugar, literalmente, em algum lugar, uma massa de conselho e informação foi jogada em mim. Eu tô vendo aqui se ainda tem bateria no microfone. Você vai durar, né, Mike? Você vai durar, né, lindinho? Vamos junto, vamos junto. Eu escutei que manter uma rotina é tão importante quanto não ficar perdido, não ficar
Overwhelmed seria sobrecarregado. You're not much help if you get sick over this. Você não vai conseguir ajudar muito se você ficar doente. Foi o que falaram pra ele, né? Someone told me early on. It seemed trite at the time, because I did feel sick. Alguém me disse isso um pouco cedo, né? Tipo, ali naquela situação. E aquilo pareceu pra mim uma porrada, porque na hora eu tava me sentindo doente. But it continues to work for me, and it was good advice. Mas continua servindo pra mim. E foi um bom conselho. But it continues to work. Work é trabalho. Mas, por exemplo, my microphone is working. Aí se você faz a tradução ao pé da letra, meu microfone está trabalhando. Mas você já ouviu a palavra funcionário? Ah, ele é um funcionário, porque ele funciona. Mas assim, é meio estranho falar ele funciona, né? A gente fala ele trabalha. Mas em inglês é realmente isso está prestando, então isso está servindo, só que eles falam isso está trabalhando, tá? Então o conselho funcionou, é isso que ele estava falando. Era um bom conselho. As well, friends, family, co-workers, and neighbors all needed to be brought up to speed. Like me, they needed a crash course on what bipolar disorder is and isn't, and what they could do to be of help. I was lucky, and I'm very grateful because everyone did what had to be done, which in most cases has meant simply understanding what is happening in our family and making allowances when necessary. Também amigos, famílias, colaboradores da empresa, tipo amigos de trabalho, né? E vizinhos foram todos chamados, né? Foram comunicados bem rápido, igual a mim. Eles precisavam de um curso no que uma desordem bipolar é e não é. E o que eles poderiam fazer para ajudar. Eu fui sortudo e sou muito grato, porque todo mundo fez o que tinha que ser feito. O que em muitos casos significa simplesmente compreender o que está acontecendo na nossa família e fazer algumas permissões quando necessário. O que seria permissão? Bom, aí entra na forma que você vai interpretar esse texto. In so many ways, Valerie's illness has brought us much closer than we might otherwise have been. It tests us both. How small the petty annoyances of life become as we endure this trial by fire. Ué, eu falei que tinha aquela ilha lá da Serenidade. Será que eu cortei isso? Mas eu lembro que tem no capítulo. Vamos ver. Por enquanto tá falando. Em várias formas, a doença da Valerie trouxe-nos mais perto do que nós poderíamos estar por outra forma. Isso nos testa. Olha eu falando em inglês. Quão pequeno são os importúnios da vida. Quão pequenos os importúnios da vida se tornam em frente a uma situação dessa, né? Ele está querendo dizer. What a victory it is to be here, to be together, to be frustrating the beast. Que vitória é estar aqui, estar juntos e estar frustrando a besta. É outra metáfora também, né? Tipo assim, estar superando o desafio. How we appreciate the achievements of many people with mental disorders who have, in the past, contributed greatly to society. Como nós apreciamos as conquistas das pessoas com transtornos mentais que tiveram no passado contribuído grandemente para a sociedade. Realizing as we do how hard they struggled and at what cost. Entendendo, né? Realizando no caso seria reconhecendo quão foi difícil a batalha deles, em qual preço eles pagaram
para liderar nações, As they led nations, produced art and literature, excelled in science and technology. liderar nações, produzir arte e literatura, ah, dominar a ciência, não dominar, mas assim, vencer, sabe? Excel é tipo, passado, voar, vamos dizer, vai. E em tecnologia também. Claro, se você vê, tem pessoas com doenças mentais que foram incríveis, mas assim, qual preço elas pagaram, né? What am I learning in all this? I hear the wonderful Welsh poet Dylan Thomas, himself a sufferer, in a cry of anguish urge his dying father. Tá, eu acho que sim, eu cortei os gatinhos porque eu achei que não ia ter, não ia acrescentar na história. Mas seguinte, parece que depois do Willis, eles tiveram mais 4 gatos e cada um tinha nome de uma ilha. Parece que aquela ilha lá que eu falei no começo do capítulo tem 4. E aí os 4, a Ilha da Serenidade, os 4 nomes foram os gatinhos lá. Eu achei legal essa questão, né? Bem criativa. Mas eu não trouxe aqui. Do not go gentle in that good night. Rage, rage against the dying of the light. Thomas was right. He believed, as I do, that not only are our illness a part of the human condition, so too are the struggles we wage against them. O que eu estou aprendendo com tudo isso? Eu tenho a beleza do poeta Dylan Thomas, ele mesmo um sofredor, em um choro durante a morte de seu pai. E aí começa a poesia, né? O poema. Não vai gentilmente nessa boa noite. Reaja, reaja contra a morte da luz. Não é reaja, mas assim, sabe, não se deixe vencer. Thomas estava certo. Ele acreditou, assim como eu, que não apenas a doença faz parte da condição humana, mas também as dificuldades que nós empenhamos contra as doenças. Então, tá aí, né? A doença é uma condição humana, mas também a força para combater essa doença, não a força, mas realmente, a coragem, seja lá o que for, também é uma condição humana, né? Tom Morris, muito legal. Beyond crazy. Bom, acabou. A partir de agora é outro capítulo. Why it happens? Por que isso acontece? Claro, não vamos fazer aqui a tradução dele nesse vídeo. Já está batendo aí 1 hora praticamente, então vai ficar para o próximo. Eu agradeço muito a sua audiência, espero que você tenha aí um contato com o idioma inglês e que eu possa ter te ajudado nessa nesse estudo, sei lá o que seria. Se você já sabe inglês, se não sabe, está aprendendo. Bom, eu estou tentando aqui compartilhar. E eu não estou tentando fazer o ensino tradicional, porque eu acho chato e não aprendi dessa forma. Bom, então se foi alguma coisa aí que fez bem para você, no sentido educacional, até mesmo do que do que se trata o conteúdo e não só pelo inglês, deixa o seu gostei, compartilha com alguém que você acha que pode também aprender junto com a gente. E bom, até o próximo. Provavelmente esse aqui é o penúltimo capítulo que está para começar. E aí a gente já encerra. Vou trazer novidade, hein? Fica antenado no canal. Falou, até a próxima.